Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, dia 1º, as leituras elas falam para a gente hoje que, ouvindo a palavra, contemplamos a ação do Espírito que ilumina os desafios pastorais, orienta novas comunidades a fim de serem sinais do mundo novo e continuamente nos recorda os ensinamentos de Jesus, né? Então, a palavra nos ilumina a enfrentar os desafios, nos ilumina a enfrentar os obstáculos, orienta as nossas comunidades, a fim de que elas sejam sinais do mundo novo, e também nos recorda os ensinamentos de Cristo. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 15, versículo 1 e 2, depois do versículo 22 a 29. Atos 15, 1 e 2, depois dos versículos 22 a 29. Então alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Tendes tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo e Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém, aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciãos com toda a igreja eleger varões dentre eles e enviá-los com Paulo e Barnabé a Antioquia, a saber, Judas, chamado Barsabás, e Silas, varões distintos entre os irmãos. E, por intermédio deles, escreveram o seguinte: os apóstolos e os anciãos e os irmãos, aos irmãos dentre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia, saúde. Porquanto ouvimos que alguns que saíram dentre vós e dentre nós vos perturbaram com palavras e transformaram as vossas almas, não lhes sendo nós dado mandamento. Pareceu-nos bem, reunidos concordemente, eleger alguns varões e enviá-los com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que já expuseram suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais de boca vos anunciarão também o mesmo. Na verdade, vos pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue, e da carne sufocada, e da fornicação, das quais coisas fazeis bem, se vos guardardes, bem vos vá. Então, como a gente pode ver aqui nessa primeira leitura, a comunidade iluminada pelo Espírito sabe discernir o que é fundamental e o que é secundário. A gente deve realmente, cada vez mais, sempre anunciar a palavra de Deus, sempre colocar Deus em primeiro lugar, que isso é fundamental. Então, a comunidade iluminada pelo Espírito, ela sabe discernir quais são as coisas fundamentais e quais são as coisas secundárias. Então, a gente sempre deve fazer as coisas fundamentais primeiro. Anunciar a palavra de Deus, nos colocar a serviço dele, a serviço dos nossos irmãos também, tá certo? Agora, falando da segunda leitura, ele está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 10 a 14, depois o versículo 22 e 23. Apocalipse, capítulo 21, versículo 10 a 14, depois o versículo 22 a 23. Apocalipse, capítulo 21. Levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu, e tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte
3 portas, e da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita do sol nem lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, como a gente pode ver aqui nessa segunda leitura, né, à medida que nós realmente não devemos, né, aqui nessa leitura, ela fala justamente sobre a Nova Jerusalém, né? Ou seja, que nós devemos sempre, né, nos colocar essa missão, né, de levar a palavra de Deus, né? Que o Cordeiro, né, que é Cristo, né, é a luz do mundo. Jesus é a luz, é a nossa luz, né? A luz que nos ilumina, né? Aqui mesmo está falando que a glória de Deus é a luz do povo, né? E a sua lâmpada é o Cordeiro, né? E o Cordeiro é Cristo, né? Ele que veio para salvar a humanidade, né? Ele que veio para que toda a humanidade, né, se convertesse, né? Ele é a lâmpada, né? Então que nós realmente possamos, né, refletir bastante essa segunda leitura também, né? Que nós possamos sempre nos deixar iluminar, né, pela glória de Deus e também pela lâmpada, pela lâmpada que é o Cordeiro, tá certo? Que é o Cordeiro, né, que é Cristo, que veio para salvar a humanidade. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João, capítulo 14, versículo 23 a 29. João, capítulo 14, versículo 23 a 29. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isso estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai levará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixe-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atormente. Nem se atemorize. Ouvistes o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amasseis, certamente exultaríeis por ter dito: Vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Eu vos disse agora antes que aconteça, para que quando acontecer, vós acrediteis. Então, Jesus ele fala aqui no Evangelho de hoje que nós realmente devemos guardar a sua palavra, né? Se nós guardamos, colocamos em prática os ensinamentos dele, né? Tudo que ele passa pra gente, nós estaremos realmente amando também, né? Então, se nós vivermos a palavra de Jesus, seremos também, né? Estaremos participando do seu projeto salvífico, né? Então, nós realmente devemos, né, colocar em prática tudo o que Jesus nos ensina, né? Todos os ensinamentos dele, e passar isso para outras pessoas também, para que outras pessoas também aprendam, né? Aprendam com Jesus, né? Que é manso e humilde de coração, né? E que também coloquem em prática os ensinamentos dele, tá certo? Então que nós possamos cada vez mais, né, nos deixar guiar, né, por essa luz, né? A luz de Deus, né? E a lâmpada também, que é Jesus, né? Aquele que veio para nos salvar dos nossos salvar, né? Salvar da humanidade, né? Realmente veio para nos converter, tá certo? Então que nós realmente possamos fazer a nossa parte, né? E cada vez mais nos deixar guiar por Ele e também que nós possamos cada vez mais seguir os seus ensinamentos, tá certo? Para que nós também estejamos
participando do seu projeto, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.